Olá, segundo ano. Eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 1 do PET Matemática volume 2. Nessa semana vimos sobre permutação. Permutar significa mudar ou trocar reciprocamente. Então aqui temos as permutações com as letras A, B e C. Vimos que as letras foram trocadas de lugar e cada nova formação é uma permutação. Exemplo: formar os anagramas da palavra Lia e da palavra Luiz. Vamos à palavra Lia. Os anagramas são Lia, Lai, Ali, Ail, Iau e Ila. Os anagramas são as palavras formadas com as mesmas letras da palavra dada. Tais palavras podem não ter significado na linguagem comum. Vamos às atividades. Atividade 1. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Então, os números iniciais, os números dados são 1, 2 e 3, os algarismos dados. Aqui já temos uma formação, um anagrama, e pede para fazer todas as permutações. Então, eu posso, começando com 1, eu tenho 1, 2, 3, 1, 3 e 2. Não tem mais ninguém para começar com 1, então eu vou começar com 2. Começando com 2, eu posso escrever 2, 1, 3, 2, 3, 1. Ok, e agora começando com 3. Começando com 3, tem 3, 1, 2, 3, 2, 1. Esses são todos os anagramas com os algarismos 1, 2 e 3. Temos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Para confirmar se está correta a quantidade, basta a gente fazer uma permutação da quantidade de elementos. São 3 elementos, logo P de 3. Permutação de elementos, permutação simples, basta fazer o fatorial desses elementos. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Atividade 2. Forme todas as permutações das letras A, B, C e D. Então, também, o primeiro aqui já é uma permutação, já é uma formação A, B, C, D. Agora, começando com A, sequência B, eu posso trocar aqui, ó, D, C. Beleza. Agora, começando com A, vou mudar aqui agora, vou passar para C, a segunda. Então, posso fazer A, C, B, D, A, C, D, B. Agora, mudando, começando com A e depois passando para D. A, D, C, B, A, D, B, C. Agora, começando com B. E na sequência A, tem B, A, C, D, B, A, D, C. Começando com B e a sequência C, temos BA, BC, AD, BC, DA. Começando com B, sequência D, temos BD, AC, BD, CA. Começando com C, sequência A, temos CA, BD, CA, DB. Começando com C, sequência B, CB, AD, CB, DA. Começando com C, sequência D, CD, AB, CD, CD, BA. Começando com D, sequência A, DA, BC, DA, CB. Começando com D, sequência B, DB, AC, DB, CA.
começando com D, sequência C, DC, AB, DC, PA. Então, temos aí todos os anagramas. Para confirmar, só fazer permutação de 4 elementos. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Está correto. Atividade 2, atividade 3. Forme todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Então, atividade 3, eu tenho as permutações com símbolos mais e mais, menos e menos. Então, nós podemos ver que são símbolos repetidos. Neste caso, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Vamos começar aqui para a gente entender. O primeiro, então, já vai ser a ordem que está escrita. Mais, menos, menos. Então, se eu começar com mais e só trocar esses dois objetos, igual eu fazia aqui, ó, mantinha o início e trocava os dois últimos. Se eu fizer isso, vai me dar a mesma formação, mais, menos, menos. Então, não faz muito sentido. Neste caso, é chamado permutação com repetição. E na permutação com repetição, a gente leva em consideração o número total de elementos e o número de objetos repetidos. Neste caso, a gente tem 2 objetos repetidos, o mais e o menos. Então, de 2, 2. Então, neste caso, a gente faz fatorial do número de objetos dividido pelo fatorial dos objetos repetidos. Então, 4 fatorial, a gente já sabe que é 24, dividido 2 fatorial vezes 2. 24 dividido por 4. Neste caso, teremos apenas 6 permutações. Vamos ver quais são. Eu posso começar com mais, menos e fazer mais, menos. Uma outra opção, começar com mais, menos e fazer menos, mais. Eu posso começar com menos e fazer menos, mais, menos. Ou fazer menos, mais, mais. E menos, mais. Atividade 4. Forme todos os anagramas da palavra Beth. Então, novamente, vemos que há uma repetição de objetos. Então, para saber a quantidade, eu faço a permutação de 4, sendo que um deles aparece 2 vezes. Então, é o fatorial do total de elementos dividido pela quantidade, fatorial da quantidade que ele aparece. Então, o E aparece 2 vezes. 4 fatorial, 24. 2 fatorial, 2. 2 fatorial, 2. 24 dividido por 2, que é 12. Bom, então, teremos 12 anagramas. Começando com B, temos Beth, que já está escrito ali. Temos B-E-E-T, B-T-E-E. Começando com T, temos T-B-E-E, T-E-B-E, T-E-E-B. Começando com E, E-B-T-E, E-B-E-T, E-E-B-T, E-E-T-B. E-T-E-B, E-T-B-E. Atividade 5. Forme todos os anagramas da palavra azul que começam com a letra Z. Então, neste caso, eu tenho que fixar o Z inicial, né? Então, não posso considerar o azul como um anagrama. Então, começando com Z, eu posso colocar Z-A-U-L, Z-A-L-U. Começando com Z, fixando o L, pode ser Z-A-A-U, Z-L, né, desculpa, U-A.
começando com Z, fixando U. ZU, AL, ZU. Para conferir o resultado, gente, para saber se a quantidade está correta, basta lembrar que o Z está fixado e que sobraram 3 letrinhas para serem permutadas, né? As letras A, U e L. Ou seja, basta fazer a permutação de 3 elementos, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Correto, né? Atividade 6. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Essa atividade, a gente tem que prestar mais atenção nela, porque as letras têm aqui letras repetidas, P, P, A e A. E ainda tem que começar e terminar por vogal. Então, a gente vai dividir por casos, tá? O primeiro caso, ela vai começar e terminar com a vogal A. Vão sobrar as letras P, P, I para serem permutadas. P, P, I. Lembrando que é uma permutação de 3 elementos, sendo 2 repetidos. Então, vamos só lembrar aqui quantos elementos que vão, quantos anagramas vão surgir disso aqui. P de 3, sendo que um deles aparece 2 vezes. Então, é 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial, 6, dividido por 2, tem que resultar em 3 anagramas. Quais são eles? O próprio aqui, né, que já tá escrito, APPIA, APIPA, AIPPA. Então, aqui já terminamos o nosso caso começando e terminando por A. Vamos ao segundo caso, que é começando por A e terminando em I. Também vão sobrar 3 letrinhas para serem permutadas, que são P, P, A. Veja que é o mesmo caso, 3 elementos sendo 2 repetidos, então tem que dar 3 anagramas novamente. A, P, P, A, I, A, P, I, A, P, P, I. Já temos aí os 3 anagramas. Terceiro caso, começa por I e termina com A. Também vão sobrar 3 letrinhas, que são P, P, A. As mesmas letrinhas aqui. Novamente, teremos 3 anagramas. I, P, P, A, I, P, A, P, A. I, A, P, P, A. Então, mais 3 anagramas. Então, no total, a resposta final são todos esses anagramas aqui. Atividade 7. Escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, para ser ímpar com esses algarismos, ele só pode terminar com 1 ou com 3. Então, vamos dividir esse exercício em 2 casos. O primeiro, em que o número é terminado por 1, então sobram os algarismos 2, 3 e 4 para serem permutados. E o segundo caso, em que o número termina com o algarismo 3 e sobram os algarismos 1, 2 e 4 a serem permutados. Sabemos que a permutação de 3 elementos resulta em 6 possibilidades. Logo aqui, em cada opção, em cada caso, vão ser gerados 6 números diferentes. No primeiro caso, pode ser 2.341 ou 2.431, 3.241, 3.421. Começando com 4. 4.321, 4.231. Esses são os números terminados em 1. Terminados em 3 agora. 1.243, 1.423. 2.143, 2.413. 4.123, 4.213. São esses os números ímpares formados por esses 4 algarismos. Agora vamos às atividades da página 16. Atividade 1, determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra.
Então, número 1, letra A. Palavra ordem. Ordem possui 5 letras. Nenhuma repetição, basta fazer permutação de 5, que é o mesmo que 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Letra B, 7 letras. Basta fazer o P de 7, que é o 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5.040. Letra C, cinema. 6 letras sem repetição. P de 6, 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo isso, 720. Atividade 2. De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Aqui já vem a solução, turma, mas eu vou explicar para vocês aqui. Então, já anotei aqui a quantidade de livros de cada matéria, né, cada disciplina, e pede que os livros de mesma matéria permaneçam juntos. Então, nós podemos considerar cada matéria como sendo um bloco a ser permutado. Então, nós temos 3 blocos a serem permutados entre si, mas dentro de cada bloco, nós também temos que levar em consideração a permutação que pode ser. Por exemplo, se for física do primeiro e segundo ano, posso colocar o livro de primeiro ano primeiro e do segundo ano depois, ou trocar, colocar do segundo ano primeiro e do primeiro ano depois. Então, nós temos que levar em consideração essa permutação dentro dos blocos. Então, o resultado final vai ser P de 3, que é a permutação das 3 matérias, vezes P de 5, que é a permutação dos livros de matemática, vezes P de 3, livros de estatísticas, vezes P de 2, livros de física. Então, nós podemos desmembrar essas permutações, que é o mesmo que fatorial. Então, vai ficar 3 fatorial vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Vou resolver cada fatorial. 3 fatorial resulta em 6. 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 120. 3 fatorial, 6. 2 fatorial, 2. E agora, multiplica tudo isso, que resulta em 8.640 modos distintos. Atividade 3. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Letra A. Quantos começam por vogal? Então, aqui está perguntando quantos e não quais. Então, a gente não precisa ficar listando todos eles. Mas nós vamos dividir aqui em 3 casos. O primeiro caso em que os anagramas começarão por A, sobrarão 4 letras a serem permutadas. L, U, N, O, 4 letras distintas. Então, basta fazer a permutação de 4 elementos, que é o mesmo que 4 fatorial, que resulta em 24. O segundo caso é quando começa por U. Vão sobrar as letras A, L, N, O. Também 4 letras distintas. P de 4, 4 fatorial, 24. Essa é a letra A, né, gente? E o terceiro caso, iniciando por O, vão sobrar as letras A, U, L, N para serem permutadas. Também P de 4, 24. Ou seja, o total de anagramas é 24 vezes 3, que dá 72. Letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, agora vai ser um caso mais específico. Serão 3 casos também, começam por vogal, mas eles só vão poder terminar com L ou com N. Então, nós teremos que prestar mais atenção.
Então, para isso, eu vou criar mais casos. O primeiro caso, começando por A e terminando com N. Vão sobrar 3 letrinhas aqui para serem permutadas. Começando por A, terminando com L, mais 3 letrinhas. Permutação de 3, vou chamar aqui de segundo caso, né? Também permutação de 3. Terceiro caso, inicia com U, termina em N, sobrarão 3 letrinhas para serem permutadas. Inicia por U, termina com L, mais 3 letrinhas, que é o quarto caso. Quinto caso, inicia por O, termina com N, sobram 3 letrinhas. Sexto caso, inicia com O, termina com L, mais 3 letrinhas. Então, em cada caso, será uma permutação de 3 elementos. Permutação de 3, a gente sabe que é 3 fatorial. Três fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, em cada caso, 6 possibilidades, 6 anagramas. Resultado final, 6 vezes 6, 36 anagramas. Letra C. Quantos começam e terminam por consoante? Também vamos dividir em casos. Primeiro caso, começa com L e termina com N. Sobrarão 3 letrinhas para serem permutadas, ou seja, P de 3. A outra opção será começa por N, termina com L, mais 3 letrinhas para serem permutadas. P de 3. P de 3, 3 fatorial, que é 6. Somando esses dois casos, 12 anagramas. Letra D. Quantos apresentam as vogais A, U, O juntas nesta ordem? Então, para fazermos este anagrama, vou começar aqui. Já vou começar com as letras que vão funcionar como sendo uma única letra. Esse bloco A, U, O vai ser como uma nova letra para a gente. Então, nós já pegamos as 3 vogais, vão sobrar apenas as consoantes L e N para serem permutadas. E se são nesta ordem, eu não posso permutar dentro dos blocos. Vai ser diferente daquele exercício dos livros, que eu poderia trocar a ordem dos livros. Aqui eu não posso, aqui tem que ficar tudo nessa mesma ordem. Então, é como se fosse uma permutação simples de 3 elementos. P de 3, 3 fatorial, que são 6 anagramas. Letra E. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Então, bem parecido aqui com a letra D, né? Eu quero as vogais juntas novamente, A, U, O, vão sobrar L e N, mas nesse caso pode haver a permutação entre as letras, entre as vogais. Então, neste caso, eu tenho a permutação de 3 elementos, que é deste bloco com as 2 letras que sobraram, vezes a permutação dentro do bloco, que eu posso trocar a ordem das letras aqui, das vogais. Também tem 3 vogais dentro desse bloco, então, vezes P de 3. Ou seja, 3 fatorial vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6, 6 vezes 6, 36 anagramas. Atividade 4. Quantos são os anagramas da palavra capítulo, letra A, que podemos formar? Então, nessa atividade, está perguntando a quantidade total de anagramas com a palavra capítulo. Então, vemos que é uma permutação simples com 8 elementos, que é a quantidade de letras da palavra capítulo. Vamos fazer P de 8, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5,
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo isso, temos 40.320 anagramas. Letra B, que começam e terminam por vogal. Bom, por capítulo ser uma palavra maior, né, com mais letras, mais vogais, eu não vou dividir em casos como eu fiz na questão 3. Vou fazer isso simplesmente raciocinando. Então, eu tenho que escolher vogais para iniciar e vogais para terminar. E vão sobrar aqui 6 letras no meio para eu permutar livremente. Para iniciar, eu posso escolher qualquer vogal da palavra capítulo. Nós temos A, I, U e O. Então, destas 4, eu vou escolher uma. Eu tenho 4 possibilidades para a primeira posição. Bom, daqui eu vou escolher apenas uma. Escolhendo uma, vão sobrar 3 vogais para eu escolher aqui no final. E lembrando que vão sobrar 6 letras para serem permutadas aqui, ó. Então, aqui neste meio, eu tenho 6 fatorial, que é a permutação dos 6 elementos que vão sobrar. Então, eu tenho 4 opções para a primeira colocação, 6 fatorial, que é a permutação do meio, vezes 3. Multiplicando tudo isso, 6 fatorial, 720, 4 vezes 720 vezes 3, que resulta em 8.640 anagramas. Letra C, que tem as letras C, A, P juntas nesta ordem. Então, C, A, P serão como uma nova letra. E vão sobrar as letras I, T, U, L e O para serem permutadas com esta nova letra. Ou seja, é como se fosse uma permutação simples de 6 elementos. P de 6, 6 fatorial, 720 anagramas. Na letra D, pede que tenha as letras C, A, P juntas em qualquer ordem. Então, além da permutação entre os blocos, eu vou ter a permutação dentro do bloco. A permutação dessas 3 letrinhas. Então, será P de 6, que é a permutação dos blocos, vezes P de 3, que é a permutação aqui dentro, a permutação dessas 3 letrinhas. Então, 6 fatorial vezes 3 fatorial. 6 fatorial, 720. 3 fatorial, 6. 720 vezes 6, 4.320. Letra E, que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo. Então, nós vamos ter que fixar a letra P no início, a letra A no final, na segunda posição, e vão sobrar 6 letras a serem permutadas. P de 6, 6 fatorial, 720 anagramas. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.